Ao longo do dia, Bovespa beirou 4% de alta. Os prós e contras das decisões e das repercussões econômicas, nós vamos tratar com o economista-chefe da Próspera Corretora, Eduardo Velho. Boa noite, Eduardo. O que é que você destaca hoje? O destaque hoje é a reação dos mercados domésticos, descendo o cupom de ontem. E é realmente a Bolsa aí, realmente refletindo aí a queda de juros esperada pelo mercado, que deve ser mais forte, deve continuar nos próximos meses. O Banco Central disse no comunicado inédito de 2 páginas, aquele que é divulgado logo após as decisões sobre a Selic, que a crise pode demorar mais do que o previsto, o que reduz de forma importante as pressões inflacionárias no Brasil. Mas a inflação mais salgada, registrada por 2 índices divulgados hoje, reforçaram preocupações. O índice de preços ao produtor é calculado pelo IBGE. Depois de cair 0,65% em junho, subiu agora para 0,07%. Esse índice mede os preços na porta das fábricas, não inclui os custos com frete e impostos que influenciam nos preços ao consumidor. 10 dos 23 setores tiveram alta em julho contra 8 em junho. Também acelerou o índice de preços ao consumidor semanal da FGV. O IPCA saiu de 0,31% na terceira semana de agosto. A gente já está vendo aqui, lá está ele. Para encerrar o mês em alta de 0,40% nessa coluna maior que a gente vê aqui. Alimentação e saúde ficaram mais caros. A balança comercial brasileira registrou superávit de 3 bilhões e 800 milhões de dólares, falando aí só do mês de agosto. O maior superávit para o mês desde 2006. Tanto exportações quanto importações, a gente vê os números aqui, foram recordes no mês. No acumulado do ano, o saldo da balança de quase 20 bilhões vai estar de dólares. Isso representa um crescimento de 70% em relação ao igual período lá de 2010. Graças ao forte desempenho das exportações, o governo revisou para cima a meta deste ano de 245 para 257 bilhões de dólares, esse número maior que a gente vê aqui. Com esses temas, nós iniciamos a conversa com o economista-chefe da Próspera Corretora, Eduardo Velho, que temos o prazer de receber aqui em nosso estúdio. Jorge Dor, como de hábito, participa comigo da entrevista. Prazer tê-lo com a gente uma vez mais, Eduardo. Bom, é sabido que o mercado não gosta de ter pego desprevenido, nem para o bem, nem para o mal, né? Não gosta de não saber com alguma antecedência, com um bom grau de garantia, o que é que vai sair da política, sobretudo no caso da política monetária. Para a gente não falar tão necessariamente do mercado agora, a gente vai deixar isso ao longo da nossa conversa, mas me chamou particularmente a atenção uma afirmação que nós reproduzimos há pouco, que daria conta do abandono do sistema de metas de inflação, ou no mínimo que ele esteja sendo questionado muito veementemente. E o que reforça, na minha opinião, muito essa afirmação é que ela vem de ninguém menos que o professor Afonso Celso Pastore, não é gratuita, portanto. Com que peso caiu, afinal de contas, toda essa discussão sobre a redução da Selic, Eduardo? Eu acho que a discussão não é bem o foco se houve uma queda maior que esperado, o mercado esperado, na verdade. O foco é saber realmente quais são os objetivos e o tamanho da inflação que o governo quer. Ano passado, inclusive várias vezes que eu vim aqui, a gente discutia a questão, o Banco Central vai cumprir a meta de inflação de 2011, mais uma vez nós passamos mais um ano, e os instrumentos utilizados, que é a parte fiscal e a parte monetária, não conseguiram atingir. Nós estamos terminando o ano com uma inflação aí perto do limite superior da meta, vai ficar perto do limite superior, e perto de 40, de 50. Então, na verdade, chegamos novamente no segundo semestre. Estamos aí com uma inflação, com uma meta central, o objetivo dela é 4,5% para o ano que vem, e estamos aí com uma inflação esperada acima de 5% para o ano que vem, projeções do mercado. Então me parece que quando o Banco Central reduz a taxa de juros, sem ter um ajuste fiscal sólido, realmente gera uma certa desconfiança. Qual é o tamanho da inflação? Qual é a meta da inflação? E qual é o prazo de cumprimento dessa meta que o governo está perseguindo? Então não é questão se o juro é menor ou maior. O mercado, não é só o mercado financeiro, todos os investidores, pessoas físicas, jurídicas, eles querem saber o que o Banco Central espera para 2012. É 4,5%, é 5%, 5,5%, 6%? Então, na verdade, perde um pouco a referência. Então, se você não tem realmente o cumprimento da meta durante alguns anos consecutivos, você perde realmente credibilidade e você perde a eficácia, inclusive a eficácia do instrumento da política monetária para reduzir a inflação. Então, e me parece também o comunicado também na questão fiscal, não houve uma melhoria fiscal, houve apenas uma efetivação que houve um aumento da arrecadação esse ano. Não vamos gastar por conta. Exatamente. E para 2012, o superávit primário, na verdade, está sendo reduzido de 3,1% do PIB para 2,5%,
sinalizando que, a princípio, não deve ser cumprida a meta cheia. Então, não houve uma grande melhoria fiscal. E outra questão importante também, a economia internacional está com um viés de aceleração, mas não tem ainda uma recessão ainda profunda ainda, e as commodities ainda não estão ainda com queda profunda como teve final de 2008 para 2009. Ou seja, não iria no sentido de ajudar na inflação. O componente deflacionário das commodities é uma coisa que pode acontecer, e isso não aconteceu no passado, que inclusive foi a justificativa, inclusive, para interromper a alta de juros. Então tem algumas variáveis aí, que na verdade ainda não estão ainda tem certa incerteza se vai acontecer isso. Tomara que aconteça. Agora, me parece que realmente, me parece que deveria esperar um pouco mais, acho que os índices de preços ainda estão desconfortáveis. A inflação entre maio e agosto é uma inflação realmente mais baixa, que é sazonal, a parte agrícola. Há problemas no etanol aí, da produção de alta. A alimentação está acelerando no atacado, acho que vai bater mais em setembro, outubro. Então, na verdade, agora é que vai começar a voltar a inflação, e a gente não sabe exatamente como é que vai ser essa volta da inflação. Então, e a economia doméstica não está indo no ritmo de aceleração tão acentuada assim. Os indicadores aí que estão saindo, setoriais, de junho em julho, também um pouco de agosto também, estão acelerando, sim, com certeza. O PIB vai amanhã apontar uma desaceleração em relação ao primeiro trimestre, mas não é uma coisa, não é uma recessão, não é uma queda do PIB, a tal ponto de gerar uma queda forte da inflação. Então, eu acho que esse ponto. Então, o mercado precisa, na verdade, ter uma sinalização clara qual é o objetivo, se é crescimento, se é inflação, se é os dois, e quais são os objetivos. É 4,5%, é crescimento de 4% para 2000, está tendo que conciliar a inflação de 6 com 4,5% de crescimento, de 4%. Então, na verdade, há realmente uma certa indecisão e se reflete na volatilidade do mercado futuro de juros, que hoje o rate ajustou. Bom, a Bolsa adorou, né, Eduardo? Acho que isso já é sinal de que alguma coisa boa está acontecendo. Mas eu queria te botar alguns pontos aqui. Conversas prévias que eu tive lá no Banco Central, eles tinham perfeita consciência que juros acima de 12% na conjuntura brasileira é um risco grave de desorganização do sistema produtivo. Ou seja, você torna a economia mais ineficiente, processo produtivo mais ineficiente. Então sabiam que esse juro acima desse valor, você só não pode manter, entendeu? Como o mercado quer, deixa aí 6 meses, 1 ano. Não é assim, quer dizer, é muito diferente do que foi 2, 3, 5 anos atrás, quando você podia ter esses juros altos, como se fosse uma morfina que você vai levando. Agora não dá mais. O sistema econômico mundial, hoje, não te dá esse espaço para você conviver com isso. E acho que a segunda coisa, Eduardo, é que a gente não pode comparar o que aconteceu no ano passado, de outubro a dezembro, e depois no início desse ano, que foi reflexo de uma política fiscal desastrosa. O governo, no ano passado, fez uma política fiscal desastrosa por causa da eleição e tal. Esse ano, eu estava vendo um estudo do BNDES, antes desse último ajuste do superávit primário, o BNDES calcula que o impacto negativo da política fiscal sobre o PIB é de quase 1%. Ou seja, a gente vai ter um crescimento de menos 1% no PIB em função da política fiscal. Então, ela é contracionista. Assim como até a ação do BNDES, eles mesmo calculam lá entre 0,2 e 0,4 pontos. Então, acho que o quadro mudou. Você tem razão. Se o governo não for firme na política fiscal, se no ano que vem não for fazer um superávit de 3,2, aí deixa o Banco Central numa situação complicada. Mas o Banco Central tem que acreditar no governo, né? Eu acho que ele tem. Ou não. Quer dizer, ele não é uma entidade que está fora do espaço. Ele está dentro do governo, ele está tendo informação de que a política fiscal, até agora, voltou a ser uma coisa mais responsável. Então, eu acho que deu para recuar, deu. Foi surpresa meio, eu me surpreendi. Agora, não foi decisão unânime, foi 5-2. Ou seja, dois diretores lá disseram, eu acho que a gente talvez tenha que ficar com o Eduardo Velho. Ponderou, vamos segurar esse andor porque o santo é de barro. Agora, também se a gente não toma essa decisão, o pessoal ali da política fiscal vai levando. O Banco Central segura aí a inflação com a taxa de juros e a gente vai criando uma situação de ineficiência na economia, que aí sim vai dar problema para a gente acertar a inflação na frente. Agora, eu queria te dar um dado positivo. Rapidamente, Vidor, por favor. Fertilizante cresceu a venda assim barbaramente. Então, a gente pode ter uma safra melhor no ano que vem.
Bom, retomamos com o Eduardo Velho daqui a instantes, né? Bom, nós estamos de volta com o Eduardo Velho por uma consideração rápida quanto ao mercado ainda. A gente, na verdade, vinha observando uma Bovespa perdendo muito de seu valor. Essa retomada, a gente pode chamar de uma retomada a partir dessa redução na Selic, nesse movimento de hoje, ou é uma coisa que foi pontual de momento e a tendência não é essa? Na verdade, o mercado ficou muito achatado. Alguns papéis, alguns setores, com essa crise da Europa, estão realmente bem depreciados. Então, na verdade, com a expectativa de queda de juros, há uma reavaliação dos preços das empresas, o valuation delas melhora, então você tem uma reação natural de recuperação do preço desses papéis. Realmente, principalmente consumo, construção civil. Agora, para ter uma alta consistente, você tem que ter dois eventos extraordinários que ainda não tem que acontecer. Primeiro é a volta mais consistente do fluxo de investidor estrangeiro na compra e aumentar esse volume realmente de estrangeiros realmente no mercado. E isso depende de quê? Eu acho que isso aí depende, na verdade, de formas estruturais, uma coisa um pouco mais consistente. Principalmente a visualização para o estrangeiro que a parte fiscal vai ficar realmente bem coerente ano que vem. E nesse sentido, eu queria até colocar um ponto importante. A receita fiscal esse ano está crescendo realmente em função de alguns efeitos que ano que vem não vão melhorar mais. Ou seja, você tem o aumento do IOF, que ano que vem, só se aumentar de novo o IOF. E ano que vem vai ter mais despesa fiscal. Então, olhando para frente, na verdade, a situação fiscal ainda é um pouco frágil e muito calcada em receita fiscal. Então, na verdade, não é que eu concorde aumento ou cair de juros. Eu acho que o que é importante hoje é definir o seguinte: qual é a meta de inflação, qual é a direção da política fiscal de forma mais correta, para que realmente os investidores, de uma forma geral, visualizem um bom horizonte realmente para entrar nesse canal de alta mais consistente. Tá bem. Essa edição vai ficando por aqui. O nosso Boa Noite em companhia de Eduardo Velho. Um tema, uma palavra. O tema é a política econômica, confiando realmente que haja uma maior sincronização da política fiscal e monetária, que efetivamente reduza realmente a inflação ao longo do tempo. Essa é a esperança. Agora, realmente tem que haver uma sincronização, essa que é a minha demanda. Tá bem, obrigado, Eduardo. O dólar subiu um pouquinho hoje. Obrigado, Eduardo. Obrigado ao nosso Jorge Vidor. Obrigado a você que sempre nos prestigia. Amanhã a gente tem Sexta-feira Casual, tratando de literatura, por conta da Bienal do Rio, e de criatividade, já que mais brasileiros passaram a escrever livros para sites, blogs. Participe com a gente. Vamos receber Contábil Caligares, psicanalista e escritor, e Paulo Rocco, que é dono da editora Rocco. Você manda suas perguntas e observações para o g1.com.br/Globo News e participa com a gente ao vivo. Amanhã, boa noite e até lá, se Deus quiser. Boa noite, até amanhã.